Olá, passando por aqui para a nossa aula número 5, capítulo 5 do Essencial com Mises. Essencial de fato. Lembrando, antes de mais nada, para vocês se motivarem a se inscrever no curso Ação Humana, um tratado de economia. Isso aqui é um avançando na história do Mises ao longo da sua vida, mostrando como ele é essencial. E esta é a Magnum Opus, a obra de arte, a obra máxima de Ludwig von Mises, onde nós temos um curso lá no hot site do próprio Instituto, acãohumana.institutoilan.org.br. Vale muito a pena fazer esse curso. Você vai se tornar, de fato, um economista, vai entender as nuances de mercado. Poxa vida, vi uma notícia de que a Caixa Econômica não vai mais financiar 80% do imóvel, agora 70% na tabela saque e 50% somente na tabela price. Por quê? É, as poupanças, as pessoas estão ficando sem dinheiro, estão gastando dinheiro, puxando dinheiro da poupança, então não tem como financiar obras de longo prazo sem fazer com que a moeda se despedace. Poxa, vimos isso na aula anterior, na aula 4. Tudo isso é como se pode olhar para o mercado sem cair nas armadilhas que o governo cria. Continuando aqui, nosso capítulo 5 e sem mais delongas, aí Mises no período entre guerras, ou seja, a Primeira Guerra termina em 19, de 14 a 19, a Segunda Guerra começa em 39 e vai até 45, oficialmente essas datas. Com The Theory of Money and Credit, o jovem Ludwig von Mises passou às linhas de frente dos economistas europeus. Então ele era o cara. Em 1913, ano seguinte ao da publicação do livro, ele se tornou professor de economia da Universidade de Viena e, ao longo da década de 1920 e no início da de 1930, seu seminário em Viena converteu-se num farol para jovens e talentosos economistas de toda a Europa. Em 1928, publicou a versão ampliada de sua teoria do ciclo econômico na obra Geldwirtschaftslehre und Jung zur Politik. Rapaz, falar alemão não deve ser muito fácil, não é? Traduzida para o inglês como Monetary Stabilization and Cyclical Policy, por Bettina B. Greaves e incluída em Ludwig von Mises, no livro On the Manipulation of Money and Credit, na editora Percy Greaves, Junior editora, reimpressa em Ludwig von Mises, The Causes of the Economic Crisis, and other essays before and after the Great Depression. Aí já pelo Instituto von Mises americano em Auburn, Alabama. Uh, em 1926, fundou o prestigioso Instituto Austríaco para a Pesquisa dos Ciclos Econômicos. No entanto, a despeito da fama granjeada pelo livro e por seu seminário na Universidade de Viena, as notáveis realizações de Mises, principalmente em The Theory of Money and Credit, nunca foram realmente reconhecidas ou aceitas pelos economistas. Essa rejeição foi simbolizada no fato de que, em Viena, Mises foi sempre um Privatdozent, ou seja, ocupava na universidade um posto conceituado, mas não remunerado. Estudantes pagavam uma pequena quantia para Mises para frequentar seu seminário. Então, ele cobrava das pessoas. Olha que lindo. Obtinha seus ganhos como consultor econômico da Câmara de Comércio Austríaca, posição que conservou de 1909 até 1934, quando deixou a Áustria. As razões do descaso geral por suas contribuições eram agravadas por problemas de tradução e, mais profundamente, pelo rumo que adotaram os economistas após a Primeira Guerra Mundial. No mundo acadêmico insular da Inglaterra, ou seja, insular é de ilha, né? No mundo acadêmico da ilha da Inglaterra e nos Estados Unidos, nenhum trabalho não traduzido para o inglês consegue causar qualquer impacto. E, lamentavelmente, The Theory of Money and Credit só foi publicado em inglês em 1934. Tarde demais, como veremos, para conquistar a merecida posição.
A Alemanha nunca tivera uma tradição de economia neoclássica. No que diz respeito à própria Áustria, a escola austríaca entrara num pronunciado declínio, simbolizado pelas mortes de von Bauer em 1914 e do já inativo Menger, pouco depois da guerra. Os von Bauerquianos ortodoxos opuseram forte resistência aos avanços de Mises e para a incorporação por ele efetuada da moeda e do ciclo econômico na análise austríaca. Mises viu-se então ante a necessidade de criar, em novos moldes, sua própria escola neo-austríaca de alunos e seguidores. A língua não foi seu único problema na Inglaterra e nos Estados Unidos. Sob a influência embotadora e dominadora do neo-ricardiano Alfred Marshall, a Inglaterra nunca fora receptiva ao pensamento austríaco. Nos Estados Unidos, onde o pensamento austríaco tivera maior influência, os anos subsequentes à Primeira Guerra Mundial assistiram a um nefasto declínio do nível da teorização econômica. Os dois mais destacados economistas austríacos nos Estados Unidos, Herbert Davenport, da Universidade de Cornell, e Frank Fetter, da Universidade de Princeton, tinham ambos deixado de contribuir para a teoria econômica na época da Primeira Guerra Mundial. Nesse vácuo teórico da década de 1920, introduziram-se dois economistas mal fundamentados e decididamente não austríacos, ambos corresponsáveis pela formação da Escola de Chicago. E aqui vai a crítica. Não exaltem Paulo Guedes, não exaltem o pessoal da Escola de Chicago. Esse pessoal não é austríaco. Irving Fisher, da Universidade de Yale, que propunha uma teoria mecanicista da quantidade e enfatizava a conveniência da manipulação da moeda e do crédito pelo governo para se elevar e estabilizar o nível de preços. E Frank Knight, da Universidade de Chicago, com sua insistência na vantagem do irrealismo da concorrência perfeita e sua negação da importância do tempo na análise do capital ou da preferência temporal na determinação da taxa de juros. Além disso, o mundo econômico, tanto quanto o mundo da ciência econômica, vinha se tornando cada vez menos receptivo ao ponto de vista misesiânico. Mises escreveu a importante obra The Theory of Money and Credit ao apagar das luzes do mundo de relativo laissez-faire e do padrão ouro, que prevalecera até a Primeira Guerra Mundial. Logo depois, a guerra introduziria os sistemas econômicos a que hoje estamos tão afeitos. Um mundo de estatismo, planejamento governamental, intervenção, papel moeda sem lastro emitido pelo governo, inflação e hiperinflação, colapso do meio circulante, tarifas e controles cambiais. Então, logo depois, vou até deixar isso grifado, grande problema do mundo moderno. Ludwig von Mises respondeu ao obscurecimento do mundo econômico à sua volta com uma vida de grande coragem e integridade pessoal. Então, aqui, não se trata de um grifo teórico econômico, mas de um grifo de coragem por lutar por aquilo que se acredita. Jamais se curvaria a tendências de mudança que percebia serem desastrosas e estarem fadadas ao fracasso. Nenhuma alteração fosse de economia política, fosse da ciência econômica, seria capaz de fazê-lo desviar-se 1 milímetro sequer da busca e da apresentação da verdade tal como havia. Numa homenagem, o economista francês Jacques Rouet, notável defensor do padrão ouro, fala de sua intransigência e escreve, com razão, com infatigável, aqui o economista francês falando, com infatigável entusiasmo e com coragem e fé inquebrantáveis, ele jamais cessou de denunciar as razões falaciosas e as inverdades apresentadas para justificar a grande parte de nossas novas instituições. Demonstrou, no sentido mais literal da palavra, que essas instituições,
ao mesmo tempo em que proclamavam contribuir para o bem-estar humano, eram fontes imediatas de miséria e sofrimento. E, em última análise, causas de conflitos, guerras e escravização. Nenhuma consideração conseguia afastá-lo, por pouco que fosse, da trilha direta e íngreme em que sua razão imparcial o guiava. Em meio ao irracionalismo de nosso tempo, ele permaneceu uma pessoa de pura razão. Os que o ouviram ficaram muitas vezes perplexos ao se verem conduzidos pelo poder convincente de seu raciocínio a lugares a que, por um temor muito humano, jamais tinham ousado ir. Jacques Rueff, The Intransigence of Ludwig von Mises. Eu ainda não tive o prazer de ler essa obra, mas que eu gostaria muito, muito mesmo de ler. Na verdade, está, acho que dentro do On Freedom and Free Enterprise, Essays in Honor of Ludwig von Mises. Maravilha, maravilha. Bom, e assim encerramos então o capítulo 5 com essa menção mais do que honorável, né, de um economista que descreveu Mises como é. Às vezes as pessoas julgam até o Rodrigo Andolfato como intransigente, como uma pessoa que é extremista, porque não cede a alguns relativismos que poderia fazer bem a ele. Pois bem, eu tive, sim, um grande professor, essencial, sempre. Para você que quer se tornar alguém que entenda por que devemos ser intransigentes e entender economia, façam o curso do Instituto Ilan. Entrem em acãohumana.institutoilan.org.br e vamos viajar em 1000 páginas de puro conhecimento desse tratado de economia. Nos vemos na próxima aula do capítulo 6 deste breve curso, O Essencial von Mises.